Noite, recebam todos as minhas boas-vindas. Então, a partir de agora, meus amigos, nós vamos refletir e estudar também, né, à luz da doutrina espírita, sobre o egoísmo. Será se somos egoístas? Por que somos egoístas? E o que é o egoísmo, né? De onde vem? Então, meus amigos, Kardec, que foi o nosso codificador, ele vai resumir a doutrina espírita maravilhosamente, brilhantemente, em duas frases. Ele diz: nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Resumo da doutrina espírita. Iniciando ali com o nascer, morrer, ele nos traz uma lei da biologia. Todo o ser vivo no nosso planeta Terra, ele vai nascer e vai morrer. Certo? A gente sabe, né? Todo ser vivo, todo ser orgânico nasce e morre. Mas nós recebemos umas flores, a gente sabe que elas vão perecer. A gente pega alguma coisa da horta, da plantação, uma fruta, vai perecer. Tudo, né? Todo ser orgânico nasce e morre. E aí ele continua, renascer. Aí ele nos traz uma lei, que é uma lei divina, uma lei de Deus. Renascer, voltar a viver, múltiplas existências. E ele continua, progredir sempre, tal é a lei. Ali ele coloca a base do que é o espiritismo. O progresso sempre, através das múltiplas existências. Porque havemos de combinar, né, gente? Uma vida só é muito pouco para explicar a vida. Não tem como a gente vivenciar e ter experiências maiores ou menores ou melhores numa única existência. Não tem como numa única existência nós fazermos vários cursos superiores, vamos dizer, né? Vou fazer odontologia, vou fazer medicina, vou fazer pedagogia, isso e aquilo. Não tem como, né? A gente tem que escolher. Então a gente vai ter essa experiência dessa profissão, né? Numa existência. Então é isso. A base da doutrina espírita é exatamente isso. Exatamente essa. É o renascer e o progredir. O renascer e o progredir. Trouxe esse resumo de Kardec sobre a doutrina espírita e trago uma frase belíssima de outro grande vulto do espiritismo, né? Que é Leon Denis. E era um filósofo, era um poeta com suas palavras. E Leon Denis nos diz assim, que o ser dorme, né, no mineral, o ser dorme no mineral, sonha no animal, desperta no hominal e sublima-se no angelical. E aí ele está falando nos reinos, né, da natureza, nos colocando o nosso processo evolutivo. Desde lá do mineral, né, até o reino hominal, que é onde a gente já começa a começar as nossas experiências como um princípio inteligente, já trabalhando a nossa inteligência, né? Sublima-se no angelical. O que seria o angelical para nós? Seria o nosso mestre Jesus, né? Que é o exemplo maior que nós temos aqui na Terra. É o exemplo que nós temos maior aqui na Terra. E aí, meus amigos, nós vamos ver que a primeira fase do progresso dessa lei que Kardec nos coloca, porque a doutrina espírita nos traz Deus como o grande legislador do universo. Ele vai legislar o universo, não somente o nosso planeta, através das suas leis. Que são para todos e estão na natureza, são leis naturais. Estão junto conosco na nossa caminhada, essas leis. Vou falar de várias aqui, vou citar, vocês vão ver como como nós vivenciamos essas leis no nosso dia a dia. Então, a primeira fase do nosso progresso é o progresso intelectual. Nós temos que trabalhar a nossa inteligência antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. E esse processo que Leon Denis nos coloca do mineral, no reino animal, no reino hominal, Darwin nos traz a mesma teoria da evolução da espécie com o olhar na matéria. Darwin nos traz no olhar da matéria, na evolução das espécies, né? E é uma teoria que a ciência é comprovada cientificamente. Inclusive, os nossos amigos macacos, eles têm a diferença deles e nós geneticamente é 2,5%. Né?
A gente nota até no reino da natureza isso tudo, essa evolução, né, das espécies. Então, se nós vamos evoluindo, nós vamos iniciar por onde? No reino animal a gente já começa a trabalhar a nossa inteligência, no reino animal. Nós vamos ver nos nossos animais domésticos, né, gente? O cachorrinho já tem um princípio inteligente, o gato também, e alguns outros animais também. Princípio inteligente, aqueles lampejos assim. Tem cachorrinho que chega a olhar para os dois lados da rua para atravessar. É sério, gente, tem uns que são mais burrinhos, coitados, né? Mas é o princípio inteligente se manifestando. Desde lá, olha como nós vamos em desenvolvimento. E aí nós vamos chegar, né? Vamos então trabalhar nossa inteligência. Como que a gente trabalha a inteligência? Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores colocam para Kardec que nós chegamos no reino nominal simples, básicos, espontâneos, naturais. Quando a gente entra, quando é que a gente entrou para o reino, né, nominal? Aí nós vamos pegar lá a antropologia, né? A geologia, as ciências que vão estudando os fósseis e tudo mais para ver a idade dos fósseis e tudo. Nós vamos ver o quê? 500 mil anos, gente. 500 mil anos os primeiros fósseis do homem de Neandertal, que era mais bestializado, tinha um maxilar maior, né, mas já estava caminhando né, já era bípede, 500 mil anos. Passou-se mais 450 mil anos, mais ou menos, e nós vamos chegar ao homem de Neandertal, lá das cavernas, né? Resumindo, o homem das cavernas, há 500 mil anos, nós vamos progredindo até chegar ao homem de Neandertal, que já tinha as feições, né, melhores, já estava mais apurado, já tinha uma inteligência maior. Gente, 500 milênios. Só isso, para nós chegarmos do Neandertal do Neandertal até o Homo sapiens, 500 milênios. Olha como é lento esse desenvolvimento da nossa inteligência. E nessa época, como é que a gente vivia? Nós vivíamos apenas, sobrevivíamos. Para a nossa sobrevivência era não morrer e se manter vivo. Não morrer e se manter vivo. Milênios, milênios, indo e voltando, né? O predomínio nessa época é de uma lei de Deus que existe até hoje. Nós trazemos conosco, que é a lei de conservação. Subsistir, sobreviver era o que se pedia para a época. Mais nada, mais nada. E nós tínhamos apenas sensações, como nós temos até hoje, sensação, que é uma faculdade de reagir ao estímulo do meio ambiente. Tu reage ao meio ambiente, sensações. E tínhamos também o instinto de preservação da espécie. Todo animal tem, todo ser humano tem. Está dentro dessa lei de Deus, que é a lei de conservação. A lei de conservação está tão presente até hoje em nós, que se alguém gritar fogo aqui, sai todo mundo correndo. Os espíritas primeiro ainda, derrubando as cadeiras. Tu te abaixa quando tu ouve um tiro, é instinto de conservação. Que o instinto de conservação, ele é natural, ele é espontâneo, ele não é pensado. Ele não é calculado, tu simplesmente reage. Tu simplesmente reage. E reage ao quê? Ao medo. O medo que é uma emoção das mais antigas, das mais primitivas que nós temos. O medo vai nos preservar, por isso que a gente se joga, se alguém grita fogo, se tu vê umas fumaças, se pisoteia, sai correndo, sai gritando, faz qualquer coisa. Dentro dessa lei de conservação. Dentro da lei de conservação. Porque o medo vai nos preparar frente a algo, né, que está nos colocando à prova, né, vamos dizer assim. É uma situação que nós vamos necessitar ou reagir nessa situação real de perigo. Esse perigo é um perigo real. Nós vamos reagirmos ou vamos fugir. É isso que nós vamos... Então, o medo vai te preparar para o perigo, ele te prepara para o perigo. Ele é um instrumento grande de conservação, de sobrevivência. De conservação e de sobrevivência. Essa ameaça, né, real, esse perigo real que ele representa. Enfrentar ou fugir, isso é o que a gente faz. Ou tu enfrenta ou tu foge. Isso é lá do tempo das cavernas até hoje, né, gente?
ele vai nos dar também uma sensação muito grande de alerta, né, para o perigo. O medo vai te dar. Imagina se nós não tivéssemos medo. Imagina se nós fôssemos destemidos. Não, ele vai nos preservar. E essa preservação que o medo nos traz, que o instinto nos proporciona, ela é milênios que nós viemos subsistindo, que nós viemos sobrevivendo, que nós viemos mantendo a nossa existência, né, de uma maneira única, só isso que nós fazíamos. Até mais ou menos, desde lá do Neandertal até o Homo sapiens, chegando até a civilização. 12 mil anos, mais ou menos, atrás, nós que éramos nômades, e tem uma coisa do que o ser humano já tem de diferente, né, do reino nominal. Como é que nós ficávamos nas cavernas? Como é que os homens das cavernas ficavam? Andavam em bando, sempre em bando, para se proteger. Em bando se protegiam. E os nômades eram exatamente isso, eram bandos de humanos que iam para um local, caçavam, pescavam e coletavam as pequenas frutas e o que tinha lá para ser coletado. Terminava de lapidar ali aquele local e ia para um outro. Assim nós éramos, nômades. Até que um dia, um lá, de espírito mais curioso, sei lá, mais avançado, resolveu plantar. E em torno dessa agricultura, porque daí eu plantei batata, eu vou trocar com cebola com a Nara, porque a Nara tinha muita cebola, eu tinha muita batata, vamos trocar. Começa o comércio de trocas. E ali dentro desse processo civilizatório é o rudimento de uma outra lei, que é a lei de sociedade. Porque é em grupo, é em juntos que nós crescemos e que nós trocamos muito mais. E isso faz parte de nós gostamos de socializar, a gente gosta de estar junto, né? E aí começou o processo civilizatório através da agricultura, começamos o processo civilizatório, e nessa época, pensa gente, 13 mil anos atrás era civilizatório, mas né, será se hoje ainda é, né? A gente, né, tem as dúvidas. Processo civilizatório onde nós precisávamos muito também cuidar de nós mesmos, subsistir, sobreviver, né? Mas por que eu estou falando tanto nesse instinto de sobrevivência, nesse instinto de conservação? Exatamente por causa do tema de hoje, dessa noite, que é o egoísmo. Porque o egoísmo lá na sua raiz, ele não é uma coisa ruim. Ele faz exatamente com que nós vamos nos manter vivos. Eu preciso cuidar de mim, eu tenho que cuidar, eu tenho que guardar. Eu vou lutar contra o outro para comida, né? Enfim, para sobreviver. Mas através das nossas experiências, nós vamos transformando o egoísmo, que não é uma coisa ruim, como eu disse, nada, nenhuma emoção, nenhum sentimento é ruim, é o desequilíbrio que os torna negativos ou não, né? Então, em desequilíbrio, esse instinto de conservação nos tornou os egoístas que somos hoje. E aí eu trouxe o conceito de egoísmo. Apego excessivo aos próprios interesses. Comportamento da pessoa que não tem consideração aos interesses dos outros, tornando-se a única referência para tudo, sobretudo. E aí nós vamos ver algumas características deste egoísmo que foi desequilibrado por nós. Priorizar sempre o próprio interesse. Eu vou priorizar sempre o meu próprio interesse, o meu próprio benefício. Dificuldade de compartilhar ou cooperar com as outras pessoas. Falta de empatia. O que é empatia? Me colocar no lugar do outro. O egoísta não consegue se colocar no lugar do outro, né? Tomar decisões pensando só em si mesmo, mesmo que essas decisões vá prejudicar os outros. Ah, mas eu não sou assim, não tenho esse tipo de coisa mais, Deus me livre, capaz. Eu vou mostrar para vocês que nós temos sim, muitos. Nós somos muito egoístas ainda. Trouxe aqui uma listinha de atos egoístas que a gente comete todos os dias, que a gente nem se toca. Que não se toca. Normalmente a gente não se toca. As pessoas que, mesmo podendo ajudar, não ajudam. Aquele colega que passa na frente da tua casa, na frente da casa da outra, quando sai lá do serviço e não oferece carona, nunca dá carona. Isso é um ato egoísta. O que custava, mas não dá. Eu conheço pessoas assim, vocês não conhecem? Eu tento não ser assim. Aquela pessoa que toma crédito pela ideia do outro.
Tu pensa numa coisa, tu está ali num grupo, se a gente fizesse, e aí a pessoa já sai e vai lá, eu tive uma ideia, roubou a ideia do outro, a ideia é minha. Ignorar os sentimentos alheios para alcançar os seus objetivos. Não importa se eu vou magoar, se eu vou deixar a pessoa mal, não importa que eu vou passar por cima, eu quero conseguir os meus objetivos e eu vou conseguir. Atos extremamente egoístas. Eu tenho um amigo que me contou, para ver como a gente às vezes nem se toca, ou custa para se tocar, um grande amigo meu, ele me contou, ele estava se preparando para fazer uma maratona, isso há uns anos atrás, fazia uma maratona, então estava naqueles treinos que é na rua, sabe, de controlar o tempo, aquela coisa toda, né, saía de manhã cedo, ia controlar o tempo, e naquela correria, e era isso. E ele disse que estava na corrida, cuidando do tempo para diminuir, né, e ele viu com um canto do olho alguém caído assim na rua. E ele continuou, que nem ele disse, Mari, ainda continuei, sei lá, uns 100, 200 metros até eu me tocar. Puxa vida, olha que ato egoísta, gente. Eu estou fazendo lá minha marcação da minha maratona, tem uma pessoa caída, eu passo. E ele ainda foi dar uma boa para frente, quando ele se tocou, disse, meu Deus, né? Vou voltar. Se tocou, voltou, e a pessoa realmente era um senhor que tinha tido um mal súbito, e ele conseguiu chamar, né, ajuda e coisa e tal, conseguiu ajudar, junto com as outras pessoas que já estavam por ali. Então, mas vocês notaram essas coisas pequenas? Outro tipo de egoísmo, né? Ser o rei do spoiler. Eu conto para alguém que estou vendo uma série, mas eu já vi, que nojo, termina assim, assado. Conta tudo para ti, tu está lá começando a ver a série. Obrigada, viu? Muito obrigada. Não considera o outro importante, entendeu? Não vai considerar o outro importante. Nem pensou que está tirando a tua graça, né, de ver alguma coisa. Também me lembro, hoje estou falando bastante de mim, mas também me lembro, quando eu estava fazendo a faculdade, que tinha um filme maravilhoso, que nós fomos para o cinema, naquela época tinha que ir para o cinema, ir para a fila, aquela coisa toda. Isso aí na década de 90, viu, gente? Não era em 1930. E o filme era A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme lindíssimo, lindíssimo. Eu estava fazendo pedagogia, fui lá ver. E nós estamos na fila para entrar e é um bando de gente que sai e grita. O fim do filme. Por Deus. Depois de nós ter ficado uma meia hora em pé esperando para sair, grita o fim do filme. Que é o fim do filme, ele é bem impactante mesmo. E eles saem rindo e gritando o fim do filme. Atos egoístas, né? Aquelas pessoas que vão viajar e nem dão notícia nem para vizinho, nem para parente, nem nada, se mandam, não dão notícias de nada, porque não acham importante dar notícia de si, também não querem saber da vida dos outros, está tudo muito bem. Não compartilhar informações interessantes. Aquela promoção maravilhosa que tu viu e tu fica, pianinho. Não vou contar porque vai que termine, né? A receita maravilhosa que tu faz, eu não vou dar a receita porque tu quer ter algo exclusivo teu. Não quer compartilhar. São atos egoístas, gente. Atos egoístas, sinto muito, né, informar, são atos egoístas. Aquelas pessoas, então, que utilizam as vagas especiais. A vaga para o idoso, a vaga para pessoas com necessidades físicas, a vaga para gestante, e tu vai ali, eu vou tão ligeirinho, grande coisa. Não pensa, né, não está nem aí. As filas preferenciais, quando a gente vê que não é para ti, mas tu entra. Furar a fila de banco, nem se tem quase agora, né, mas era muito comum também. Aquela pessoa que não divide o encosto do braço da poltrona, vocês já viram? No avião, no ônibus, ou mesmo no cinema. Tem ali para a gente, né, os dois se apoiarem e a pessoa, é meu, né? O outro não precisa apoiar o braço, para quê? É meu. Nem vê que aquilo ali é para dois. Nem se toca, não enxerga, porque realmente não consegue ainda não ter a capacidade, a expansão da consciência de ver e enxergar as outras pessoas. São todos atos muito, muito egoístas, né? Não sei se eu coloquei mais algum, já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho esses exemplos aí que eu coloquei. E aí nós vamos entender as causas do porquê que a gente age assim. Do porquê que a gente age assim. E aí volta lá nas cavernas, na questão 115. Né? A questão da sobrevivência. Proteger os seus recursos, proteger os meus recursos, priorizar a minha segurança, evitar perdas. Isso aí tudo, né? Ok, muito comum, muito normal que a gente faça isso. É muito normal. E em excesso, se eu vou começar a, em excesso, proteger as minhas coisas, né? Cuidar dos meus interesses, evitar as minhas perdas, cada um por si, Deus contra todos, e era isso.
Eu vou pensar somente em mim, mais nada. Não tenho a capacidade de pensar, de ter o senso comum, o senso de comunidade, né? Por isso que extraviam, o patrimônio público é extraviado, porque a praça não é de ninguém, porque o banco da praça não é de ninguém, se extravia porque tu não tem o senso nem para olhar o outro, quanto mais para olhar o entorno de ti, a comunidade. Não tem essa condição ainda, né? Não tem essa condição. E então o egoísmo que seria em defesa de ti mesmo, né? Porque tu pode pensar, se eu não cuidar de mim, ele vai se transformar num desequilíbrio que tu só quer tudo para ti. Olha a diferença, eu vou cuidar de mim e quero tudo para mim. Olha só a diferença, né? Ele tem muito a ver também com a educação, com o ambiente. Porque aquela criança que nunca compartilhou nada na sua infância, que não foi educada para compartilhar, ela vai ser um adulto que vai ter dificuldade em compartilhar, seja o que for. Ela não foi educada para isso. Então, o ambiente e a educação também vão ter o seu peso nisso tudo, não é? Os valores sociais, aonde que nós estamos inseridos, que tipo de sociedade é a nossa aqui no Brasil? É uma sociedade capitalista, consumista, aonde o parecer é o que importa, tu parecer, não o que tu é. O que importa é tu ter, é a compra, é o consumismo, a aparência física, a eterna juventude. A juventude é bela. Esse é onde nós estamos inseridos, né? Numa sociedade nesses valores sociais, que a competitividade, ela é muito grande, a competitividade. É ganhar a qualquer custo. A qualquer custo. Isso também vai reforçando esse egoísmo. Reforçando até de uma maneira natural, né? Até de uma maneira natural. Quando coloca o sucesso pessoal acima de qualquer coisa. O sucesso pessoal acima de qualquer coisa. O ter acima de qualquer coisa. A valorização excessiva, gente, do poder, não vou tomar uma aguinha, do poder, do dinheiro, está o quê? Reforçando esse egoísmo em desequilíbrio. Aí, se eu não cuidar de mim, se eu não fizer por mim, e aí tu vai, né? E a sociedade, nessa competitividade, no parecer, no ter, vai reforçando todos esse comportamento, vamos dizer assim, né, egoísta, e trata esse comportamento de competitividade até como normal. É normal. É normal, né? E aí tem muita também a confusão entre o egoísmo e o autocuidado. Entre eu me cuidar, um processo do auto-amor, do autocuidado, com o processo do egoísmo. Então, tem muitas pessoas que pensam, se eu não pensar só nos outros, eu estou sendo egoísta, não vou pensar em mim, vou pensar só nos outros. É um desequilíbrio que a gente tem. É uma falta de autoconhecimento, falta de auto-amor, de trabalhar isso na gente. Cuidar de ti nunca foi e nunca será egoísmo. O egoísmo é eu querer tudo para mim, eu pisotear, se preciso for, no outro, passar em cima do outro, deixar o outro caído e continuar correndo, cuidando do meu tempo. Isso é egoísmo. Cuidar de mim. Esse meu amigo, que é um amor, né? Ele se tocou e nós rimos muito, porque a gente tem que rir um pouco, né, gente? O que a gente vai fazer? Ele estava cuidando da qualidade de vida dele, praticando um exercício físico. Autocuidado, e ao mesmo tempo estava trabalhando, né, essa questão do egoísmo nos nossos pequenos atos diários, gente, não precisa ir muito longe. Tu vê alguém batendo lá palma na frente da tua casa e tu espia, aí está pedindo, não vou nem chegar lá perto. Sabe? Esses atos pequenos, né? Então, portanto, né, gente, nós temos que buscar equilibrar. O egoísmo, ele não é pura maldade. Ele não é pura maldade. Mas ele é fruto do medo, da insegurança, da defesa pessoal até mesmo, né, e da consciência, da falta de consciência comunitária. Não consegue enxergar o outro. Então, não é uma coisa, ele é mau, sabe? Não, isso aí tu está sendo. Tem todo o processo, né? Todos nós temos os nossos momentos egoístas. E aí, junto com o egoísmo, quem vem com o egoísmo de braços e abraços, quem é o irmão mais chegado do egoísmo? É o orgulho. Porque ao mesmo tempo que eu quero tudo para mim, eu vou me fascinar muitas vezes por mim mesma. Eu mereço tudo isso. O outro não fez por merecer. Eu trabalhei, eu lutei, o outro está lá, sabe?
E o orgulho, ele caminha muito de mãos dadas com o egoísmo. Eles são irmãos. Eles são irmãos, por quê? Porque exatamente o que seria, né, o orgulho também, assim como o egoísmo, não é uma coisa ruim. O orgulho seria a minha autoafirmação. Eu preciso estar certa do que eu faço, ter certeza, ter confiança em mim. Eu preciso ter confiança em mim para fazer as coisas. Só que essa confiança em desequilíbrio, ela vai virar o quê? Arrogância. Eu que sei, eu que faço tudo certo, é do meu jeito, o outro não faz nada direito. Eu tenho que ter confiança de chegar aqui em cima e fazer uma exposição espírita, por exemplo. Tem que ter confiança, tem que ter estudo, tem que ter preparo, né? E agora a minha confiança vai estar desequilibrada quando eu me achar a melhor expositora da Humberto Campos. Ninguém faz como eu, e aí eu vou me sentar lá, e cada um que vir aqui eu vou criticar. Olha o outro, tu já viu o outro? E critica. Toda crítica, que é uma crítica que não é construtiva, ela, por trás, ela está dizendo, eu sei fazer melhor. Eu faria melhor. Vocês podem prestar atenção nisso. Ela é exatamente o que se faz. Então, isso aí está dentro do nosso orgulho, dentro dessa arrogância, dentro dessa fascinação que eu vou adquirindo por mim mesma, né? Uma fascinação que eu vou adquirindo por mim mesma. Então, que nem eu disse, todos nós, meus amigos, todos nós vamos ter os nossos momentos egoístas, nós vamos ter os nossos momentos egoístas. Mas o grande problema, e aí é que entra a problemática de todo o assunto, é o padrão. Eu ter um momento egoísta, e eu lembrei também de um outro caso, né, de uns anos atrás, que eu ia muito para um hotel fazenda, e tinha um pomar maravilhoso nesse hotel fazenda, e ali tu podia te servir de frutas que tinham, era bergamota, laranja e tudo, enfim, né? Tá? Sirva-se à vontade. Nós fomos lá pela terceira, quarta vez, tinha uma placa, né? Sirva-se somente aqui. Aí nós fomos perguntar para o gerente, por que da placa, né? Sirva-se somente aqui. E ele disse, Mari, tu sabe que o pessoal levava de sacolada para casa, depenava as árvores. Olha só, gente. Depenava as árvores. Não sobrava nada para aqueles hóspedes que iam vir depois. Poxa, eu não posso comer ali, né? Olha como nós somos. Então, assim, esse desequilíbrio da nossa afirmação, que é o orgulho, né? Eu ter orgulho de mim, ter orgulho das minhas conquistas, uma coisa boa, saudável. Eu querer cuidar de mim, uma coisa boa, saudável. Agora, quando está em desequilíbrio, e a lei de conservação, nós nos desequilibramos, e todas as leis divinas nós burlamos e desequilibramos, e por isso que nós estamos aqui ainda, no século XXI, num planeta de prova e de expiação, sendo todos nós espíritos imperfeitos, vamos dizer assim, né? Espíritos imperfeitos, ainda, exatamente por nós burlarmos tanto essas leis. Porque eu posso tudo, mas tudo vai ter consequência. Lei de causa e consequência, outra lei de Deus. Tudo que eu faço volta para mim. Volta para mim. Então, dentro desses milênios todos que nós estamos lá, 500 mil anos, nesse vai e volta de milênio em milênio de experiência e experiência, né? Criando habilidades. Como é que a gente cria habilidades? Fazendo, né, gente? Quando a gente tira a carteira de motorista, tu vai em uma esquina, assim, tu já te acha o máximo. Mas tu vai morrendo de medo. A segunda vez, a 20ª vez, sei lá quantas vezes, tu já nem pensa mais. Tu sai, habilidades é fazer. Então, nós viemos nesses milênios todos fazendo, experimentando, né? Trazemos conosco para cá, para a Terra, uma bagagem de talentos. Eu duvido que vocês todos não tenham talentos aí escondidos. Ou faz um prato muito bom, ou sabe costurar, ou pinta, ou borda, sei lá. Ou na marcenaria, que nem meu amigo Bartolomeu. E por aí vai. Talentos que nós vamos adquirindo. Aquele músico que consegue tocar de ouvido, como se diz. É de hoje? É de agora? Não, né? Talentos que nós vamos... E dentro desses talentos todos que a gente traz, essa potencialidade maravilhosa que nós seres humanos temos, nós vamos também trazendo as bagagens da imperfeição. Desses desequilíbrios, desse egoísmo, desse orgulho para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. E aí, como eu falei, momentos egoístas faz parte da nossa natureza, do nosso grau evolutivo. Agora, quando isso se transforma num padrão, daí sim que é o problema. Porque como é que nós estamos vendo hoje, gente? Como é que nós percebemos o nosso planeta hoje? Com guerras, com toda a problemática. Como é que nós vamos ver as bolhas na internet?
aonde eu tenho a minha opinião e a opinião do outro não existe. A opinião do outro não existe, eu quero ter razão. Nós vamos nos agrupando quase que de uma maneira primitiva com as nossas ideias. E eu não consigo nem ouvir quem não pensa como eu. Eu não consigo nem ouvir. Como é que o mundo todo está dentro dessas ideias polarizadas que nós não vimos só aqui no Brasil, nós vamos ver essa polarização no mundo inteiro. O que é o medo? Esse medo que eu coloquei, ele é a causa de todos os preconceitos. A pessoa, na verdade, tem medo do diferente, daquele que é diferente de si. Então, para não me sentir inseguro, eu vou acabar com o diferente, vai ser meu inimigo. O inimigo a ser combatido. Eu não vou nem ouvir. Aí tu vai ver os casos de misoginia, que é do gênero, né? A xenofobia e todos os preconceitos, a raiz dos preconceitos dos diferentes. Não pode ser diferente. Eu tenho que seguir um padrão, é o meu padrão. Não pode ser diferente de mim. A família tem que ser a família que é do meu padrão. O gênero masculino, o gênero feminino, 2 filhinhos, uma casa branca, a cerquinha e blá, blá, blá. É assim que eu quero, eu não consigo ver, não consigo aceitar uma família com 2 mulheres, ou 2 homens, ou seja lá de que outra maneira, com os filhos do primeiro casamento, não consigo. E aí tu entra nos rótulos, todos nós vamos aí sermos rotulados, e não sermos seres livres que possam fazer o uso do seu livre-arbítrio como bem entenderem. Nós somos livres. Deus, o nosso Criador, o regente do universo, Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E nós não respeitamos o livre-arbítrio dos outros. O que eu tenho com isso se tu quer fazer assim ou quer fazer assado? Eu tenho que me preocupar comigo. Então, se eu começo a olhar o outro e aceitar que ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser da vida dele, eu já estou olhando para o outro. Eu já estou nesse olhar para o outro, né? Já tem essa diferença. Agora, se eu ficar nessas bolhas e nessas polarizações, o que isso fluidicamente vai acontecer? O que é o processo obsessivo, se não é a lei de sintonia e de atração, nos chamando para aqueles que são afins? Se eu vou entrar ter o egoísmo como padrão, eu vou conectar com todos os egoístas possíveis. Que vão me estimular, inclusive. Isso mesmo, tu é maravilhosa, guarda para ti o outro que se rale, o outro que se vire, e por aí vai. Eu não vou conseguir, eu vou me piorando cada vez mais. E todo o processo obsessivo é assim. É a onda, é a frequência que tu vibra, a frequência do teu padrão vibratório. Ali tu vai ficar, e ali tu vai conectar. Tu vai conectar, e isso é tão real, gente, é que nem a internet. Qualquer pessoa, por mais absurda que seja as suas ideias, por mais estapafúrdias que sejam, ela vai ter seguidor. No Brasil tem 12 milhões de pessoas que ainda dizem que a Terra é plana. Apesar de que o Fernão de Magalhães, lá em 1400 e pouco, através da circunnavegação e dos mapas de navegação, provar que a Terra é redonda. Tem pessoas, 12 milhões, gente, não é pouco, que dizem que a Terra é plana, que a Terra é assim. Não adianta os astronautas agora que estão voltando, não, isso aí tu cria uma narrativa e tu coloca ali todas as tuas justificativas estapafúrdias muitas vezes. E tem pessoas que estão ali te curtindo, estão te seguindo. Então nós temos que ter cuidado nesse sentido do que nós pensamos, o que eu sinto, como eu me posiciono no meu dia a dia, porque um estudo que nem nós estamos fazendo é das nossas vivências diárias. Como eu me coloco no meu dia a dia? Eu me coloco como uma pessoa mais facilitadora? Eu ajudo quando eu tenho possibilidade de ajudar, porque não precisa a gente sair aí querendo buscar coisas para fazer, é natural esse processo de tu facilitar. É um amigo vir te pedir alguma coisa que tu pode fazer, e tu fazer. É dar uma carona, é uma coisa tão boba, gente. Mas como eu me posiciono no meu dia a dia? O que eu estou fazendo hoje aqui, dentro de uma casa espírita? Cuja a base é a nossa evolução e o nosso progresso, cuja máxima é fora da caridade. A caridade é o ato do amor. Fora da caridade, a caridade tu faz com o outro, então tu tem que olhar para o outro. Eu vou evoluir quando eu for caridoso.
Lei de justiça, eu só vou amar quando eu for justo, não é só para os meus, a justiça é para os outros, para os meus não. Então, é todo um trabalho que nós vamos construindo, e o padrão da obsessão é exatamente isso. Como é que eu estou vibrando? Que pensamento eu estou tendo? Porque eles vão te puxar essas energias, esses espíritos que pensam que nem tu. Não é a maldade, que nem eu disse ali, o egoísta é mal. Porque isso é muito simplório, né? O bem, o mal, não. Nós somos seres que estamos nos desenvolvendo. Nós somos seres em desenvolvimento. Então, o bem e o mal é muito retórico. Às vezes eu estou no bem, às vezes eu não ajo com tanta benevolência, mas ok. Nós já estamos aqui, o que nós estamos fazendo dentro de uma casa espírita? Estamos buscando a nossa essência espiritual. Mas e o resto do mundo, que sequer ouve falar em processo obsessivo? Nós vivemos num mundo que está num processo obsessivo, com guerras, com violência. O processo obsessivo ele vai estar em toda a maldade humana, vamos dizer assim. No homicídio, no suicídio, não existe sem processo obsessivo. Numa doença como a depressão, não existe sem processo obsessivo. Sem tu estar sendo puxado, e ele vai existir como? Aqui nós não nos obsidiamos entre nós? Claro que sim, que eu coloquei agora do exemplo da internet. Eu vou conectar, então nós vamos estar nos obsidiando aqui entre nós. É verdade, Marilene, é isso mesmo. Tu tem toda a razão, isso e aquilo vai me dar força, vai me dizer que isso, nós nos obsidiamos. Os feminicídios, que é o nosso estado, é um dos maiores casos que existe no Brasil, é uma prova disso. Uma prova concreta da obsessão, né? E todo esse grau de violência que nós estamos vivenciando, que o nosso planeta, né, como um todo. Como é que nós saímos disso? Como é que tu sai de um processo obsessivo? De um desânimo que tu estás, de um medo que tu sofreu uma violência e tu tem medo de sair, daí tu fica com pânico social ou com fobias 1000. Como que eu saio disso? Como é que eu enfrento meus medos? Enfrentando meus medos. Porque medo é normal, é natural nós termos, né? Lembra lá dos primitivos, a gente já tinha. É natural tu ter. É natural tu desanimar a gente desanima, a gente sofre. Viver aqui na Terra não é fácil. Mas aí como é que tu vai fazer esse retorno ao que é bom, ao que é belo, ao que é saudável, que é Deus? De uma maneira muito simples de nós entendermos, é exatamente isso. Toda vez que eu faço alguma coisa boa para mim ou para outra pessoa, Deus está se manifestando através de mim. Não é difícil de nós sentirmos, a gente sente uma satisfação muito grande quando tu consegue ajudar uma pessoa espontaneamente. É bom, te faz bem. Mas isso tudo nós temos que entender. Então, se eu estou entendendo o processo obsessivo, se eu entendo que eu estou nesse estado ruim, é por minha causa, eu abri as portas e eu me coloquei ali. Se eu consigo entender e compreender como é que eu faço para voltar para o meu prumo, é muito mais fácil do que decreto. Não, tu tem que ser boa, senta direito, te ajeita, não faz, não. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Essa é a diferença da doutrina espírita, que não é uma religião, no sentido, né, da tradição humana, né? É essa a diferença, a compreensão, o entendimento. E nós vamos sempre estudarmos, né? O Espírito da Verdade nos colocou: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento, é o mandamento do universo todo, né? É amor. E instruí-vos, o segundo mandamento. Então, quando a gente está estudando, que nem nós estamos aqui hoje, né, refletindo e estudando, nós estamos entendendo. Eu não tenho que crer, eu tenho que saber. Eu tenho que saber que é eu que vou abrir as portas para energias mais deletérias, ou eu que vou sair disso, né? E vou procurar, mas como que eu vou fazer essa volta, né? Como é que eu vou sair dessa identidade vibratória que eu estou? As afinidades são semelhanças de gostos, a gente sabe disso. Nós nos agrupamos, nós nos reunimos por semelhança de gosto. Eu não vou convidar uma amiga minha que detesta, odeia shopping, para passear no shopping comigo. Ela não vai querer. Não vou convidar alguém para ir assistir um futebol se a pessoa não gosta de futebol. Então, nós vamos nos unir por aquilo que nós gostamos. Isso é afinidade.
Então, se eu estou num estado tão grande de desânimo, se eu estou num estado tão grande de insegurança, de medo, de raiva, né, que eu não consigo sair daquela raiva, que eu não consigo sair daquela mágoa, a pessoa me magoou, é normal, gente, é normal, todas as emoções são normais. Emoção é reação imediata, a emoção ela é espontânea. Se eu contar um caso para vocês muito triste, cada um vai ter uma reação diferente. Então, a emoção são reações. E nós podemos disciplinar essas reações, porque a emoção vai construir um sentimento, uma construção de sentimento. Por exemplo, eu ganho um presente, que eu fiquei muito feliz de ganhar aquele presente, fiquei muito feliz. E aí eu transformo essa emoção de felicidade, de alegria, num sentimento de gratidão por quem me deu esse presente. Entenderam? Eu vou transformar a emoção num sentimento. O sentimento é construído, a emoção é uma reação. Então, educando as minhas emoções, disciplinando as minhas emoções, eu vou educar os meus sentimentos, eu vou construir sentimentos melhores. Mas isso tem que partir de mim, do meu entendimento disso. Do meu entendimento de que eu posso virar a chave. Eu posso buscar dentro do meu autoconhecimento, uma qualidade de vida para mim. O que é qualidade de vida, gente? Exercício físico, mas eu não gosto. Comer direito, mas eu não gosto. Mas eu não quero. Não é querer, é fazer, né, o que tu considera melhor para ti. Que isso vai expandir também para os outros. Vai expandir. Então, no momento que tu te conscientiza que o processo obsessivo é tu te conectar nas tuas emoções negativas, tu vai começar a sair desse processo obsessivo, a vibrar no bem, a buscar uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida, a aprender a dizer não para si próprio, ao nosso reizinho que nós temos interno, que é o nosso ego, o egoísmo, do nosso ego, do eu, né? E eu aprender a dizer não para mim mesma, para os meus vícios, para as coisas que eu posso. Mas eu não consigo. Quando a gente diz assim, né? Mas eu não consigo, eu queria tanto parar de fumar, mas eu não consigo. Não, tu não quer, né, gente? Porque tem um custo, não é fácil. Ninguém aqui vai dizer, é só querer e pronto. Não, né? É difícil, é bem difícil. Não consigo sozinha, busca ajuda. Busca ajuda na terapia com amigos, no diálogo fraterno que a Casa Espírita oferece. A Casa Espírita oferece muita coisa para a terapia desobsessiva. Uma delas é o nosso diálogo fraterno, vim conversar. Outros nossos grupos de estudo que nós temos na casa. Nós temos 2 grupos de estudo que são abertos ao público, ou seja, que não requer a presença, né? Não é cobrada a presença. Nós temos um online e tem outro sábado às 17 horas que eu coordeno, que é uma coisa muito boa. Que a gente estuda o Livro dos Espíritos, é um passo a mais, além do que tu pode buscar, ler um bom livro, escutar uma boa música, dar uma caminhada ao redor lá na vizinhança, pegar um solzinho, coisas simples no nosso dia a dia, respirar fundo, pensar, gente, que lá naquele iniciozinho, lá no início da nossa palestra, lembra da lei da biologia, nascer, morrer, nós vamos embora daqui, gente, não sei quando, pode ser daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos não está mais aqui, não sei quando nós vamos. Então, vamos viver com mais leveza, com mais calma, depurando o nosso pensamento, porque o processo obsessivo ele vai se fazer todo através do nosso pensar, que vem lá do sentimento que eu trago do meu espírito, o sentir, né? Eu vou pensar e vou conectar. Então, assim, se eu tenho esse controle, e aí eu vou trabalhar o quê? A vontade. A vontade é um grande potencial que nós temos. A força da vontade. Não, eu não vou fazer por hoje, eu não vou fazer tal coisa. Por hoje eu vou respirar fundo. Ter um pouco de leveza para consigo, não se cobrar tanto, não se culpar tanto. Não se cobrar. O processo evolutivo ele é lento, vocês viram lá 500 mil anos lá do Neandertal até o Homo sapiens, até hoje, né? E ainda a gente vive hoje de uma maneira tão instintiva e tão primária, né? Se matando uns aos outros. Olha como grupos de espíritos evoluíram um pouco. Nós que já despertamos, né? Que nem disse o Leon Denis, nós já despertamos. Então, se nós já despertamos, vamos trabalhar o nosso melhor, com muita leveza, com muita calma, e também, né, estender o nosso olhar amoroso para as outras pessoas. Se eu tenho para mim cuidar de mim, as outras pessoas também têm. E a gente pode fazer essa troca, é uma troca muito boa. Fica para a nossa reflexão, gente, que tenhamos todos um excelente retorno aos nossos lares e uma excelente semana.